Bom dia a todos. Bom dia. Parece que falta um pouquinho de café aí. O pessoal tá meio fraquinho. Mas tudo bem. Hoje, pelo menos, está mais disperso, assim, não está tão todo mundo lá atrás, né? Geralmente o pessoal chega e quer ficar lá atrás. Então, vamos pedir à espiritualidade amiga que nos acompanhe, que nos assista na manhã de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o tempo de renovação. Tempo de renovação. Alguém aí já começou a fazer algum planejamento, algum projeto para iniciar o ano? Alguma novidade, alguma coisa já encaminhada? Sim. Sim? Então vamos ver se, com o que a gente ver aqui hoje, né? Vamos ver aqui hoje se dá para dar mais uma ajudazinha, né? Então, já estamos há alguns dias, né? Para a virada do ano, as preparações. E hoje nós vamos tentar analisar algumas metas, algumas sugestões que a doutrina espírita nos dá, né, para que nós possamos iniciar esse ano com mais planejamento, uma coisa mais forte, uma coisa mais, como se diz, valiosa, né, em nossas vidas. E aí começamos o planejamento, começamos as festas, né, de final de ano. Quem aqui gosta de ir a festas nos anima, né, nos dá uma força, né, uma esperança, né, e nos cria também essa virada de ano, uma expectativa para o ano que vai iniciar, né? Então, nós listamos aqui algumas propostas. Uma coisa que eu gostaria de trazer é que, na verdade, 1º de janeiro é mais uma convenção, né, que a sociedade decidiu, que dia 1º de janeiro seria o dia, a virada do ano, né? Alguns países celebram essa data, né, a virada do ano. Então, 1º de janeiro foi determinado. E, na verdade, o que essa virada do ano é o quê? É simplesmente mais uma rota, né, que o planeta Terra fez em torno do Sol, que demora 365 dias. Mas tem alguns países que a virada do ano é em outros dias, não necessariamente como nós, né, que é 365 dias no ano. Por exemplo, trouxemos aqui não está ainda, André. Vamos rezar. Ok. Trouxemos aí a China, né? Que ele é baseado no calendário lunar. Então, nem sempre é o mesmo, não é uma data fixa, né? Como muitos países que celebram 1º de janeiro. Não é uma data fixa, ela vai entre janeiro, fica entre janeiro e fevereiro, né? De acordo lá com o calendário lunar. A Tailândia é 13 de abril, que eles celebram o Songkran, nem sei como falar isso. O povo islâmico, ele segue a conta de 354 a 355 dias ao ano. Então, nunca também é no mesmo dia, né? E o povo de Israel é entre setembro e outubro. Então, eu trouxe esses exemplos porque a gente tem aquela mania, né, de ficar esperando, né, até o final do ano, até o 1º dia do ano, até a virada do ano, essa data convencionada, para a gente tomar certas atitudes, tomar certas decisões, iniciarmos alguns projetos, né, começarmos a fazer alguma coisa, tipo assim, vou começar a fazer ginástica a partir de janeiro, né? A gente sempre tem essa data determinada, né? Ou vou começar um regime a partir de janeiro. Ou então vou arrumar casa na virada do ano, porque dizem que quando vira a casa amanhã, vira o ano arrumado, ela passa o ano inteiro arrumada, né? Tem pessoas, eu já vi isso, né? E essa história de fazer matrícula na academia, isso já aconteceu comigo, né? Era início do ano, eu e uma pessoa, né, André? A gente ia lá, se matriculava na academia, e quando que ia? Nunca. Se fosse pelo menos uma vez ao ano, né, era muito, né, que estava só sustentando o business de outra pessoa, né? Então, essa expectativa que a gente faz, essa programação que a gente faz,
que são coisas que a gente começa, né? Às vezes a gente não vai adiante, a gente não acaba. Então, muitos ainda dizem que a virada do ano é um momento de mudança, né? Na verdade, podemos colocar essas propostas de mudanças em prática em qualquer dia do ano, né? Escolher um dia do ano e fazer essa mudança. Ou em qualquer dia de um mês, ou em qualquer dia, ou de uma hora para outra, nós podemos fazer essa mudança. Não precisamos necessariamente esperar até o primeiro dia do ano seguinte, né? Mas o que nos leva a não fazer, a não tomar essas mudanças, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso. E essas mudanças, elas vão elas são feitas de acordo com a necessidade e com a vontade de cada um, né? Dependendo da necessidade acontece uma coisa, uma doença, e o médico fala, você precisa fazer ginástica, você precisa exercitar, aí a pessoa não tem jeito. É a hora que o médico fala, ou então que a coisa aperta, ele começa a fazer ginástica, né? Ou a dieta, a mesma coisa. Então, depende da necessidade e da vontade de cada um, né? Mas, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Bons Espíritas, no item 4, o Kardec fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências, más inclinações, né? Já ouvimos muito falar nessa frase, né? Mas que, na verdade, é uma frasezinha pequena, mas que tem uma profundidade de ensinamento aqui, né? Um profundo ensinamento. Por quê? Porque não é fácil a gente fazer essas mudanças. Não é de um dia para o outro, como as decisões de início de ano. Não é de uma hora para outra, né? É quando a coisa realmente é necessária. E essa transformação moral, ela depende dos nossos esforços, né? Da nossa vontade também de fazer essa mudança, né? De fazer realmente acontecer essas mudanças, né? Então, essa transformação moral, que nós chamamos na doutrina espírita de reforma íntima, é uma das coisas mais importantes dentro da doutrina. Que é para isso que nós nos reunimos aqui, nós estamos sempre em estudos, porque são ferramentas que durante esse aprendizado a gente vai aprendendo para fazer essa mudança, né? Para a gente fazer aos pouquinhos essa mudança, né? E por isso que a gente está constantemente vindo a casa, assistindo as palestras, porque cada vez que nós aqui adentramos e aqui ouvimos alguém falar, alguma coisa fica, nem que seja uma palavra, alguma coisa vai trazer, vai gerar ou uma curiosidade, uma vontade de fazer alguma coisa que fazemos diferente, né? Então, isso é importante para a gente, estar sempre participando, não importa qual seja a religião, né? A gente vê que nas outras religiões também existem isso, os cultos, né? As missas, elas estão sempre presentes, porque é através desse momento, dessa comunhão, todo mundo junto, que a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Então, Kardec, ele completa que se percebe a transformação quando a gente vê que o coração da pessoa é tocado, né? Quando o coração realmente sente e começa a entender a necessidade da mudança. Então, vamos dizer, uma pessoa, como um músico, ele se comove com os acordes, né? O músico, quando ele ouve uma música, ele se comove com os acordes. E a pessoa que não tem essa sensibilidade, ele simplesmente ouve a música. Então, essa é a diferença, né? De quando a gente realmente quer fazer, tem a sensibilidade e sabe que tem que mudar, para quando a gente não tem a sensibilidade tão forte, né? E o Kardec também fala que enquanto se compraz com um horizonte limitado, né? Um horizonte limitado, né? Outro, ele vê que há possibilidades maiores, existem coisas melhores por vir, além disso que nós vemos, né? Então, ele se esforça para se libertar, ele se esforça para se libertar de coisas que não são necessárias. Mas isso é quando ele também se dispõe da vontade, aquela vontade firme, né? Então,
tudo e qualquer mudança em nossa vida, ela é regida através da nossa vontade, né? Não somente da nossa necessidade. Né? Então, isso a gente está fazendo só um apanhado geral para a gente entrar realmente no nosso plano de renovação. Né? No livro dos Espíritos, no livro terceiro, o pessoal aqui do estudo já sabe, né? O livro terceiro do livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral, a questão 919, ela fala sobre Santo Agostinho, que Santo Agostinho, ele nos convida a fazer uma reflexão diária, né? Como ele fez enquanto aqui ele estava. Ele fazia isso. Então, ele... você mudou, André? Ele interrogava a sua consciência, né? Diariamente. Ele interrogava para ver o que ele tinha feito, no que ele fazia durante o dia, né? E ele fazia uma revisão de como foi o seu dia, para ver o que aconteceu, né? O que, de repente, não sei se acontece com vocês, alguma coisa durante o dia acontece que não soa bem, alguma coisa que não foi legal, né? Alguma coisa, alguma conversa com alguém, alguma coisa que nós ouvimos, né? Então, você fica pensando naquilo durante o dia. E aí, chega à noite, ele pensava, no caso de Santo Agostinho, ele parava e pensava, fazia as análises, as reflexões, né? O que havia feito durante o dia que possa ter afetado a outra pessoa? Se faltou algum dever que ele não cumpriu, alguma coisa que ele deixou de fazer, se ninguém tinha nada a lamentar de seu comportamento, né? Se ele ouviu alguma coisa relacionada ao comportamento dele. Então, ele tinha essa preocupação de se melhorar, né? E foi assim que ele fez a sua reforma íntima. Foi um método que ele usou que ajudou na sua reforma íntima. Né? Então, muitas vezes, né, quando as coisas acontecem com a gente simplesmente se coloca na posição de vítima. Eu fiz isso porque fulano fez isso comigo, né? Eu reagi assim porque fulano reagiu assim. Não foi o caso dele. Se eu reagir assim, não justifica, né, a gente devolver com a mesma pedra o que fizeram com a gente. Né? Então, ele teve essa humildade e nos deixou essa lição. Né, que a gente faça, né, procure fazer durante os nossos dias a mesma coisa. Né? O que foi que eu fiz hoje que não foi legal, que eu posso mudar? Né? Isso também é muito importante. Então, outra coisa também se nós lembrarmos de todas as ações e nos perguntar o que fizemos de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo protetor para esclarecer, adquiriríamos uma grande força para nos aperfeiçoarmos, porque Deus nos assistiria, se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Então, a todo momento que a gente tiver essa necessidade, né, de estar mais envolvido com o nosso problema, com a nossa situação, e a gente realmente pedir ao nosso guia espiritual, né, anjo protetor, guia protetor, que nós queiramos chamar anjos, o que nós queiramos chamar, porque todos nós temos um ao nosso lado o tempo inteiro, 24 horas por dia, todos os dias. Se nós tivermos um papinho com ele, não é uma conversa entre nós mesmos, eles vão nos ajudar, vão nos intuir, vão nos ajudar, e Deus vai estar nos assistindo desta forma, né? Então, vemos também que Jesus, quando ele estava aqui entre nós, ele exortou o tempo inteiro a importância da nossa reforma íntima. O tempo inteiro com os discípulos. Quando tinha os diálogos, né? Porque não pensem vocês que os discípulos não enchiam Jesus de perguntas e questionamentos e dúvidas que eles tinham o tempo inteiro. Eles se encontravam muito na casa de Simão Pedro, né? Durante o evangelho que eles tinham na casa de Simão Pedro. E algumas histórias são relatadas no livro Jesus no Lar, né? Que é um livro muito bom. A gente utiliza esse livro no nosso Evangelho no Lar, porque são histórias que, mesmo que sejam repetitivas, né? Que você leia mais de uma vez ao ano, elas, no momento que você se encontra, há sempre uma coisa para você trazer ali para aquela história, um comentário diferente, uma percepção diferente. Então, a gente troca a ideia. É muito interessante a forma que Jesus, ele respondia os discípulos, né? E ele é um livro muito bom para a gente ter, né? Quando nós fazemos o nosso Evangelho no Lar. Mas Jesus exortava o tempo inteiro para que eles
começassem essa reforma íntima, fazendo as reflexões, né? Trazendo as questões, e Jesus respondia, às vezes, com as histórias, e tinha sempre com essas histórias uma lição moral. Era quando vinha o aprendizado, né? Tanto é que quando nas leituras os discípulos, quando ouviam a resposta e a conclusão da história, eles não tinham o que falar, né? Não tinham mais o questionamento, porque Jesus completava, né, tudo. Então o Ano Novo representa um fechamento de um ciclo que nos leva a fazer um balanço de todos os aspectos de nossa vida, né? Como um plantio que logo teremos a colheita, né? Faremos a colheita. Então, qual foi a qualidade do nosso plantio deste ano que se finda? Né? Vamos refletir. Qual foi a qualidade? Quais as expectativas desta nossa semeadura, né? Do que nós plantamos? Pode ter sido uma coisa que nós plantamos nesse ano, de 2024, como também iniciamos há alguns anos atrás, não importa. Mas como tem sido a colheita, né, desse plantio? Se é um plantio que vai ter muitos anos para ser colhido, né? Vamos analisar como que esse andamento, né, essa progressão desse projeto está andando, né? Então, como vemos na parábola do semeador, que nós vamos analisar a parábola do semeador, para a gente ter uma noção, né, dos tipos de plantios que nós podemos fazer, que nós fazemos, né, muitas vezes, ou fazemos de vez em quando, né, dependendo do nosso projeto. Então, nós vamos analisar aquele que semeia, saiu semear, né? É uma parábola bem conhecida, a parábola do semeador. E a primeira parte ele fala: semeando uma parte das sementes, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Bom, já não tem mais sementes, porque os pássaros já comeram, né? Então essas sementes foram desperdiçadas, os recursos foram desperdiçados, foi desperdiçada a energia, né? Foi direcionada para um lugar diferente, para lugares que não tiveram nenhum resultado, né? Foi um movimento, foram direcionados para coisas erradas, né? Isso também aplica no recurso que nós fizemos, que nós utilizamos, que não demos a devida atenção, né? Não demos atenção, o que aconteceu? A semente caiu no caminho e outros utilizaram, né? A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Então, a semente brotou, mas era escasso, o solo era escasso e era superficial, né? Não era profundo. Então, como nós vemos, são as pessoas que desistem na primeira dificuldade, né? Porque o solo, assim como a vontade, não eram tão fortes, não eram tão seguros, né? Então, vem a queda. Então, quando acontece uma coisa, a primeira oportunidade a gente para, a gente desiste de ir avante. E a terceira, outra parte, caiu entre os espinheiros, e estes crescendo, as abafaram, né? Isso a gente pode analisar no momento das críticas, quando você semeia, né? No momento das críticas amargas. Aí você tem os arranhões, as dificuldades que te machucam, aí você se abate. E devido a essa ilusão, né, a gente perde a motivação e perde a coragem de continuar nessa semeadura. A outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouçam os que tiverem ouvidos de ouvir, né? Então, dessa vez, a semente era forte, o solo era forte, era profundo,
era bom, né? Então produziu, cresceu de todas as formas. Porque é quando o nosso solo está preparado, né? Quando o nosso solo está preparado, nós estamos preparados. Nós temos a vontade, nós percebemos a mensagem, né, daquela plantação ali, a gente segue, então a gente acredita em nós mesmos. Então é o terreno bom, né, a boa semente. Então é quando a gente produz, é quando a gente faz tudo de bom nesse terreno, né? É sempre? Não é sempre, mas é o momento que a gente tem ali. Nós podemos passar durante o ano todos esses, em projetos que nós iniciamos, né, em coisas que nós iniciamos, todas essas fases podemos passar, né, para chegar até o terreno bom, que são os erros. Quando a gente começa uma coisa e aquela coisa não, a gente vê que não está dando certo por algum motivo, a gente passa para outra parte, depois vai passando para outra parte, até que a gente acerta, né? O que não devemos é desistir. Então vem a pergunta, e nós? Como estamos em relação à nossa semeadura hoje? Né? Ao longo do caminho, a nossa semeadura está ao longo do caminho, como simplesmente jogamos assim, como fizemos, como está na parábola, e os pássaros comeram, desperdiçando as oportunidades, energias e, o mais importante, o nosso tempo, que é o bem mais precioso que temos? É assim que está a nossa semeadura? Como está a nossa semeadura? Em lugares pedregosos? Sem muita força para continuar desistindo facilmente na primeira dificuldade? Como está a nossa semeadura? Entre os espinheiros? Abafando os nossos propósitos fracos, sem motivação? Ou em terra boa, fértil, trazendo bons resultados, renovando a cada vez mais forte? Mesmo nessa terra boa, quando a gente está tendo sucesso, a gente não pode nunca parar e nunca pode achar que aquele sucesso ali é para sempre, porque a gente não sabe o dia seguinte. A gente tem que estar sempre trabalhando para que essa terra boa, ela seja sempre boa, né? Sempre fertilizando, sempre colocando as coisas necessárias, né? Os remedinhos, né, necessários para que ela não fique ruim, né? Assim como na nossa vida também. Mesmo que alguma coisa esteja indo muito bem, a gente tem que estar sempre em alerta, sempre cuidando. Isso é em relacionamento, isso é no nosso trabalho profissional, isso é em nossa vida diária, né? Temos que estar sempre mantendo aquela coisa boa. Então, é muito importante que nós façamos essa avaliação para que realmente a gente, o que queremos, né, a todo momento, é progredir, é sermos felizes. Porque toda essa corrida que a gente faz, esse planejamento que a gente faz na virada do ano, durante o ano, é por quê? Porque nós queremos ser felizes. Queremos estar, no fundo, a nossa corrida é para estar bem, buscar uma coisa melhor para nós. Estarmos melhor sempre, né? Nos momentos bons conosco e com os entes queridos que nós temos, que vivemos à nossa volta. Seja isso no âmbito profissional, né? Porque quando a gente está feliz no nosso trabalho, estudando o que a gente tem que estudar, né? Para que a gente possa conseguir ter um futuro melhor, né? Nós temos que trabalhar para isso, para que tenhamos, por consequência, um âmbito financeiro produtivo, que a gente possa manter a nossa casa, a nossa família, as coisas que a gente queira, né? Um ambiente familiar, né? Seja no ambiente familiar, em nosso lar, temos que estar sempre bem, procurando agir corretamente com os nossos que vivem conosco, né? Estarmos bem, porque isso também ajuda no desenvolvimento de filhos, até mesmo nosso, em conjunto, né? Com o nosso parceiro ou parceira. Na sociedade, entre amigos, né? Nós temos que viver bem com os amigos, sermos bondosos, honestos, agradáveis, dar uma energia boa, passar uma energia boa, né? No trabalho,
entre os colegas, né? Entre os nossos patrões, as pessoas que subordinados a nós. Por que não, né? Porque nós temos que passar isso para ele. É subordinado temporariamente naquilo que a gente está ali trabalhando, no nosso trabalho, na nossa posição. Não que eles sejam menos do que nós, mas no trabalho que é feito. Mas mostrar, sim, a nossa alegria, a nossa boa energia, para que isso também incentive aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando a gente chega num ambiente que a gente levanta a energia, que a gente está sempre cumprimentando, né, falando bem, falando boas coisas, dando suporte à pessoa, dando incentivo, isso é muito bom. A pessoa, ela vai aprender a ter a confiança em nós. Mas isso não deve ser somente ali naquele momento. Devemos fazer isso o tempo inteiro, né? Porque é isso que fica, que a nossa energia, quando a gente chega num lugar, né? É quando a gente é assim o tempo inteiro, porque não tem como mentir, não tem como esconder, quando a pessoa assim é o tempo inteiro, né? E o principal, que é o âmbito moral. Por quê? Porque é importante o nosso caráter, onde quer que a gente esteja, a gente demonstrar o nosso bom caráter. Porque pois fará uma grande diferença, né? Não somente nessas coisas que nós falamos, mas na nossa evolução moral. Nos beneficiará e a todos que estão ao nosso redor. E não esquecendo que a única coisa que nós levamos é a nossa evolução moral. Né? Enquanto estamos aqui, utilizamos do material, utilizamos de tudo que nós podemos ter. Né? Mas o que nós levamos mesmo é o nosso conhecimento, é o nosso melhoramento, é o que nós realmente somos, né? E no livro dos Espíritos, no quarto livro dos Espíritos, que fala sobre esperanças e consolações, Kardec, a gente vai fazer uma análise de como atingir a felicidade, né? Através dessa pergunta de Kardec aos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Cada um de nós temos um entendimento do que é felicidade para nós. O que é felicidade para cada um de vocês, para mim, é diferente, né? Isso para cada um de nós. Então, continuando, o que basta a felicidade de um faz a felicidade do outro. Faz a infelicidade do outro, né? Às vezes uma coisa para você te faz feliz, para mim já não faz. Né? Um exemplo. Para mim, um Fusquinha, daquele bem 68 que eu tive há 30 anos atrás, para mim isso satisfaria. Né? Mas para você, a sua Mercedes de 2024, você quer muito trocar e você não pode trocar no que vem, já não vai satisfazer. Né? Então, uma coisinha pequena que me faz feliz, para você, essa coisinha pequena, nossa, vai te fazer super infeliz. Você quer a sua Mercedes do ano. Né? Então, é nesse sentido, né? A gente começar a prestar atenção nas coisas que nós damos valores. É isso que a doutrina, né, com esse tempo de renovar, né, que a gente está trazendo esse material, é para a gente aprender aonde nós vamos investir o nosso tempo para dar o valor, né? O que nós precisamos. Isso que nós precisamos, através da nossa reforma íntima, reconhecer o que nós precisamos dar para colocar como prioridade, né? E aí, a pergunta é, entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Será que tem como todos os homens, através de uma medida, ser feliz? Né? Isso vai depender de cada um de nós. Né? Então, aqui fala, para a vida material, é a posse do necessário. Né? É o que vai determinar a sua felicidade. É a posse somente do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila. E é a fé no futuro. E como nós conquistamos essas coisas? Né? Então, é o que a gente agora vai analisar, né, com as ferramentas da doutrina, como que a gente vai fazer para que a gente consiga essas coisas, né? Então, a posse do necessário, a gente tem como a consciência desperta. O que é a consciência desperta?
é o oposto da consciência de sono. E o que é a consciência de sono? A consciência de sono é, um exemplo, tá? A gente levanta de manhã, arruma para o trabalho, arruma o filho, né, deixa o filho na escola, vai para o trabalho, volta para casa, faz comida, ajuda o filho no trabalho de casa, vai lá para o trabalho da construção ou da faxina, faz tudo rapidinho, vão embora para casa e vai para a faxina, grita lá com os peão lá, que estão fazendo tudo errado, para a faxina não, para a construção, e faz, essa é a nossa, né, a consciência de sono, né? Porque a gente está como se realmente estivesse dormindo. É uma coisa automática, né? A gente faz aquela coisa assim, já tudo automático. Então, que na verdade, nós estamos afastados do espiritual. Né? Agora, o que é a consciência desperta? É tudo isso que nós fazemos, mas quando a gente olha para as pessoas, quando a gente ouve as pessoas, quando a gente escuta as lamentações das pessoas, quando a gente conversa, quando nós somos, nos colocamos no lugar das pessoas. Né? Quando a gente, as pessoas que fazem alguma coisa, né, perguntam alguma coisa para a gente dá atenção, a gente fala para as coisas boas, a importância da pessoa para nós, né? Falamos o tanto que nós amamos aquela pessoa, o tanto que a amizade daquela pessoa é importante para a gente, agradecer as pessoas que nos ajudam, que estão sempre conosco, quando ficamos doentes, que cuidam da gente, né? Então, é isso que é a diferença, a gente está presente na vida, a gente está presente na situação, nós estamos ali prestando atenção em tudo, né? É igual a mãe, ela está ali naquela rotina diária, mas ela está ligada em tudo, está ligada no que o filho está fazendo, com quem o filho está falando, com o que o filho está comendo, né? A gente fala mãe porque realmente é mãe, né, gente? A mãe, ela está sempre ligada em tudo. Então, é nesse sentido, né? Mas não só a mãe, todos nós nos ligarmos o que aquela pessoa que convive com a gente, ou que está no nosso círculo social, como aquela pessoa está, né? É uma forma da gente também estar ajudando. É trazer uma palavra alegre, que às vezes a pessoa só precisa de um sorriso, né? E a gente ter essa consciência durante a consciência desperta, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, a praticar essas coisas, a gente começa a se afastar um pouco do material, automaticamente, né? Não adianta a gente chegar hoje em casa e dizer, pronto, depois do que eu ouvi hoje, nunca mais eu quero saber de nada material. Não é assim, né? Não é nesse sentido. É importante nós termos o material, principalmente se nós podemos ter, né? Nós temos a condição de ter, é importante. Mas a gente tem que também crescer espiritualmente, né? Como seres humanos. Outra coisa importante, que nós peçamos perdão, porque muitas vezes as coisas acontecem com a gente, né? A gente só quer que as pessoas peçam perdão a nós, mas a gente não vê o que a gente faz, né? O nosso olhar, às vezes, expressa uma coisa negativa e a pessoa que não está esperando esse seu olhar, ela já vai ficar assim, nossa, por que ela está me olhando assim? Né? Às vezes a nossa expressão, ela pode também ser uma condenação. Então a gente não sabe, às vezes a pessoa muda o relacionamento com a gente, porque você me olhou feio, né? Então é pedir perdão por atitudes que a gente faz. Isso não é humilhar, a gente, sabe, é importante que a gente faça isso, né? Então, que a gente vai falar mais de perdão daqui para frente. E aí, a consciência desperta, ela valoriza as pessoas mais do que as coisas. Descobrir que a felicidade não está só nas coisas que compramos e que existe mais valor nas coisas simples e não nas coisas caras. Então, nós passamos muito tempo correndo atrás do supérfluo, do que do nosso crescimento espiritual, né? Como eu disse, as duas são importantes, mas a gente precisa equilibrar, né? As coisas para que não seja só querer coisa material, né? E aí, quando é o dia da gente pensar um pouquinho na espiritualidade, tô cansado, vou dormir, porque
porque eu trabalhei muito, pensando nas coisas supérfluas, né? Então, a gente dosar corretamente para que a gente possa fazer de tudo, né? Outra coisa é estarmos atentos para o fato que as vitórias morais são mais importantes. Com isso, chegamos à conclusão que possuir somente o necessário, né? Que é o mais importante, que é a vida para a vida espiritual. E estar inteiro no presente. Né? Mas aí, como a gente faz para ter a consciência tranquila? Né? Como que nós fazemos para ter a nossa consciência tranquila? Que é a segunda parte lá que entra, já começa a entrar na moral, né? Que os espíritos responderam. Então, primeiramente, ter a consciência tranquila é aquela que não se perturba com os acontecimentos transitórios do mundo exterior. Né? E uma coisa que nos perturba muito é a falta do perdão. É uma coisa que a gente, às vezes, utiliza do nosso tempo durante o dia, né? Pensando naquela situação. Quantas vezes nós já nos encontramos pensando ai, fulano fez isso comigo, ai, o André fez isso comigo hoje, ai, sempre tem alguém, né, alguma situação que a gente fica pensando naquela situação por horas do nosso dia, do nosso trabalho, fica aquela coisa martelando ali na nossa cabeça, né? Então não há nada pior, né, que perturba mais e que é mais difícil perdoar o próximo e a nós mesmos. É muito difícil, gente, se perdoar também, né? A melhor forma de perdoarmos é quando resolvemos nos desligar do passado. Quando a gente resolve, fulano fez isso comigo, fulano não estava num horário bom, num tempo bom, então deixa para lá. Bota isso aí de lado, vamos deixar para lá. É a gente se desligar do que aconteceu. Desligar daquela situação que aconteceu. Não importa qual seja. Vamos nos desligar. Né? E quando estamos presos nessa situação do passado, quando alguém que nos faz alguma coisa, passamos parte desse tempo pensando, isso não vai adiante, não vai mudar a situação. Ou você vai conversa com a pessoa, ou então você esquece daquela situação ali naquele momento. Né? E que seja hoje o perdão. Não deixemos para a próxima encarnação. Né? Que seja hoje. Porque quanto mais rápido a gente perdoar, mais rápido a gente vai ficar livre dessa situação. E muitas vezes a gente pensa assim, fulano fez isso comigo, ou ciclano fez isso comigo, se eu perdoar, o que ele vai achar? Né? Aí ele vai achar que eu concordei com ele, né? Se eu pedir perdão, vai achar que eu concordei com o que ele fez. Não vale, né? Porque eu não concordei. Outra coisa que pode acontecer é que você está apoiando o comportamento dele, né? Ele vai pensar assim, eu estou perdoando, ele vai achar que eu estou apoiando o que ele está fazendo, mas eu não estou gostando do que ele está fazendo. Né? E que eu sou conivente com as coisas erradas que ele está fazendo. Né? Eu não gosto disso, eu não acho isso legal. E outra coisa se eu me calar, ele vai voltar a fazer de novo. Né? Se eu perdoar a situação, ele pode fazer isso de novo. Então, muitas vezes a gente pensa nisso, né? Por que eu vou perdoar? Ele vai fazer isso tudo de novo. Né? Então, o fato de perdoarmos não é ser conivente, nem dar apoio, e é simplesmente compreender o outro e aceitar que o outro tem o direito de ser como ele é. Né? Ele tem essa opção, ele tem esse direito, ele optou por isso. É bom, como ele escolheu, aceitar que essa é a forma correta para ele, embora seja errada para a maioria e para a sociedade. É um direito que ele tem. E nós temos o nosso direito também de não aceitar. Mas a gente pode perdoar. Perdoar por quê? Porque aí... Opa. Travou aqui. Porque aí, para o nosso próprio bem, vamos exercitar o perdão para deixar
esse peso para trás e nos livrarmos dele. Nós vamos nos libertar dele, né? Desse peso que é a falta do perdão. E assim, aí sim começaremos a ter a consciência tranquila. Porque isso não é só isso não, a gente está falando só do perdão porque é uma coisa muito difícil, uma das coisas mais difíceis é o perdão. Não sei quem esteve aqui, que viu a palestra do André na semana passada, né? O tempo que leva quando a gente desencarna com a falta do perdão, né? O que pode acontecer com a falta do perdão. E não é brincadeira. Isso pode levar séculos, pode levar milênios, às vezes, né? As pessoas ali ainda agarradas, né? Por causa da falta do perdão, né? E perdoar a nós mesmos. Por que não? Reconhecer o nosso erro, o erro do passado, é muito válido. Se a gente reconhece o erro e a gente não faz mais aquilo que nós fizemos, nós estamos no caminho certo. Temos a responsabilidade em tudo que nós fazemos. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Não podemos passar a nossa responsabilidade para ninguém, porque nós, como seres, indivíduos falíveis, né? Nós não podemos passar a nossa responsabilidade para ninguém. De uma forma ou de outra, a gente tem que resgatar. Mas podemos mudar a forma, podemos mudar como resgatar, podemos mudar o tempo do resgate, de acordo com a nossa mudança, né? Então, é válido, sim, a gente se perdoar. É importante que a gente também se liberte dessa culpa que nós temos. Isso também, às vezes, atravanca o nosso progresso, né? A gente ficaria amarrado, às vezes, anos, agarrado ali. Eu fiz isso, não era para ter feito, fulano não me perdoa. Se perdoa. Se você pediu perdão à pessoa ou à situação, o que for, né? Deixa a pessoa lá, você fez a sua parte, pediu perdão, ela não te perdoou, mas você se liberta daquilo. Porque no momento o que você fez foi o que você pôde fazer, se foi alguma coisa errada, né? Foi o que você tinha em mente naquele momento, o que você pôde fazer, o que você estava naquele momento passando, você fez. Então, se desculpe, se perdoa, né? Para poder caminhar. E a terceira parte é a espiritualização de nossas almas, né? Que é a fé no futuro. Então, a fé no futuro é a gente se espiritualizar, né? A gente acreditar no futuro, acreditar em Deus. Porque nós podemos ter uma crença, todos nós, né? Podemos ter uma crença, as pessoas que nós conhecemos podemos ter uma crença ou uma religião. Mas não significa que, tendo tudo isso, nós possamos perdoar facilmente, né? Que nós amamos, né? Que nós temos empatia para com o outro. Se nós não somos mesquinhos, mesmo tendo uma religião, somos egoístas, né? Por quê? Por que a gente busca a religião? Porque nós precisamos daquilo para que a gente melhore o que nós somos. Ninguém que está numa religião, até a pessoa que está à frente, né, passando a mensagem, não significa que ela é santa, que ela é perfeita, né? Ela é a que mais precisa estar ali, estudando, passando a informação, porque ela também erra, né? E não significa também que ela tem tudo isso, que ela ame. Então, é necessário para nós, né, para que então não adianta a religião se nós não somos piedosos, né, com as pessoas e nem conosco mesmo, né? Então, a espiritualização de nossas almas é quando nos convencemos que somos espíritos imortais, que estamos tendo o privilégio de estarmos neste corpo para mais uma vez passarmos temporariamente por aqui, né? Temos o privilégio. Porque para muitos de nós imploramos para voltar, para reconsertar, né, o que nós fizemos de errado em outras vidas. Não sabemos, né? Então, é um privilégio estarmos aqui. Então, que nós aproveitemos essa oportunidade. Quando acreditamos que Deus está sempre ao nosso lado, aí sim, diminuirá a nossa ansiedade e teremos mais fé no futuro. Se queremos sentir a existência da felicidade, devemos cultivar a fé,
que sempre tem a sua base na oração, onde não podem faltar a sinceridade, a honestidade e a caridade, né? Então, se nós queremos alcançar a felicidade, essas são as dicas. É tudo isso que a gente está falando aqui. Porque nada mais, nada menos do que a nossa reforma íntima. A gente se conscientizar da nossa situação, da nossa encarnação, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo, do nosso dia a dia, né? Esse é o segredo. E temos que arrumar uma forma de manter o equilíbrio dos nossos sentimentos. Porque se a gente ficar muito preso, né, o excesso de passado em nossa mente vai nos trazer a depressão, né? Nós vamos ficar... A depressão é o quê? Você está ligado lá no passado, você está amarrado lá, agarrado, você não consegue esquecer e fica aquela coisa, o acontecido vai te trazendo a lamentações, né, a momentos difíceis, se sente sozinho, né, porque é a gente que faz as coisas, então a gente está sempre sozinho, né? Então nos traz a depressão. O excesso do presente traz o quê? O estresse diário. A gente se estressa com qualquer coisa, se estressa com todo mundo dentro de casa. Filho não tem nada a ver com isso. Chegou, mamãe te ama, vai para lá, né? Então a gente se estressa com coisas mínimas. É o excesso do presente. O excesso do futuro, ele traz o quê? A ansiedade. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, mas eu já estou ansiosa. O que vai acontecer comigo amanhã? Já estou ansiosa, né? Como diz aquele ditado, o futuro a Deus pertence. Vamos só aproveitar o presente da melhor forma possível, né? Então, resumindo, a posse do necessário, né, é quando a gente está presente, quando a gente já tem consciência daquilo que realmente a gente precisa, né? Sem querer muito mais. É a gente aprender a viver com o que nós temos. Quando a gente conseguir isso, já é um passo para a felicidade, né? A consciência tranquila. Não temos mais mágoas, ou diminuir, né? E diminuindo aos poucos as mágoas, nos desligarmos do passado através do perdão e do auto-perdão, e muitas outras coisas também, né? Não nos ligarmos em problemas que não são nossos, né? A fé no futuro é o quê? É a fé na existência da espiritualidade, confiar em Deus, né? Então essas são as ferramentas, né, que a gente queria passar, né, para que a gente possa refletir nessas situações, né? E pensar, gente, que 2025 vai ser maravilhoso. Assim como também foi 2024. Apesar de tudo o que aconteceu, das dificuldades, dos problemas, das situações que enfrentamos, foi bom. Por quê? Porque estamos aqui hoje, com vida e saúde. Amanhã estaremos aqui, pensamos, né? Mas acreditamos nisso, né? Que nós estaremos aqui, podemos passar essas informações para as pessoas que nós conhecemos, né? A vida passa muito rápido, né? Então temos que aproveitar o nosso dia, o tempo inteiro, falar com as pessoas, o tanto que elas são importantes para a gente, né? Ser carinhoso com as pessoas, estarmos sempre presentes nas situações, porque às vezes a gente não vê uma pessoa há muito tempo, mas às vezes aquela pessoa às vezes está doida para ver a gente, né? Visitar aquela pessoa que a gente não vê há tanto tempo, família, parente, dar um telefonema, estar presente, né? Aprendemos a viver o presente, é muito importante. Aproveitarmos o tempo na Terra e não deixemos nada pendente, né? Nada pendente, tipo, deixar as coisas sempre organizadas em nossa vida, coisas materiais, né? Caso a gente fale, a gente não sabe. Quando a gente menos espera, a gente vai embora, deixa aí problema para a família, para amigos, para quem quer que seja, né? Então, deixar as coisas mais ou menos organizadas, isso é uma coisa importante. Não importa a nossa idade, não, viu, gente? A gente não sabe qual é o nosso planejamento, né? Até quando estaremos aqui, mas ele sabe. Então, é bom prevenir, né? A doutrina dos espíritos, na feição grandiosa de Jesus na Terra, vem ajudando o homem a falar e a viver e a sentir e a ser, e fundir-se como uma ovelha do rebanho do pastor, incomparável. Ouvir a sua voz e acompanhá-lo nos seus caminhos, buscando sempre a verdade. Nós temos a capacidade de adquirir um pouco, né, adquirir em pouco tempo
tudo que a gente queira material. É muito fácil a gente conseguir, a gente trabalhar direto 24/7, né? 24 horas todos os dias, até dormindo, estamos lá trabalhando, né? Pensando como que a gente vai fazer mais, né? Então nós temos essa capacidade, é muito fácil, mas é muito difícil a gente sentir a felicidade. Dá mais trabalho a gente se manter feliz, se encontrar feliz, né? Devido às coisas do nosso dia a dia. Eu não estou generalizando. Tem gente que já acorda já com um sorriso de orelha a orelha e está ali o dia inteiro, né? Tem essa facilidade. Mas muitos de nós ainda estamos amarrados em alguma coisa, né? E é mais difícil a gente estar feliz. E a felicidade é a tranquilidade imperturbável da nossa consciência. Então é o que a gente tem que sempre trabalhar para conquistar, né? E é isso que acontece isso só acontece quando nós passamos a ter Deus em nossa intimidade, em nosso coração. É quando a gente começa a encontrar a felicidade. E aí, para finalizar, eu vou contar uma história. Uma história bem interessante. O pessoal estava voando, né? Tava dentro do avião, o avião decolou, e o avião, de repente, começou a tremer, aquela tremedeira. E aí, sabe aquelas luzezinhas que, quando a gente, do que mostra lá quando você pode abrir o cinto para você se movimentar? Elas estavam apagadas, elas não estavam acendendo. E o pessoal começou já a ficar nervoso. Os tripulantes lá, eles já não estavam fazendo serviço de bordo, já não tinha, porque ainda não tinha mostrado a luz que você poderia soltar os cintos. E começou aquele alvoroço, e o avião lá tremendo, e uma turbulência danada, né? Parecia até quebra-mola. E aí estava lá, todo mundo já, pessoas rezando, pessoal gritando, todo mundo apavorado. E tinha um menininho sentado assim na janela, sozinho ali, e ele ali quietinho, e todo mundo falando, gente, esse menino, ele é surdo, ele não está sentindo o que está acontecendo, né? Esse é o menino. E ele não está vendo o que está acontecendo, e ele ali, né? Sereno, numa feição serena, e todo mundo lá desesperado. Até que chegou uma pessoa perto dele e perguntou, nossa, você parece muito corajoso, você está aí quietinho, sereno, você não está com medo? E aí ele falou assim, não, o comandante, o piloto, é meu pai, e ele está me levando para casa. Então, gente, vamos guardar essa mensagem. Nosso pai, ele está sempre conosco, cuidando da gente o tempo inteiro. E ele está nos levando para sua casa. Aos pouquinhos. Que a gente possa refletir nessa entrada do ano e ter sempre isso em mente. Que nosso pai vai nos levar para casa, para pertinho dele. Obrigada.